Você provavelmente já viu alguns vídeos desses que eu vou colocar na tela falando sobre a mágica e a importância do que acontece com o seu patrimônio depois que você atinge os primeiros 100 mil reais. São vídeos muito bons, eles até dão umas ideias bem interessantes para quem quer entender como que funciona a parte de juros compostos e multiplicação de patrimônio. Só que eles são vídeos que focam muito na parte de investimentos, realmente juros compostos e rentabilidades como um todo, não foca exatamente na parte que mais importa quando você ainda não tem os 100 mil reais, que é a parte da organização financeira. Para ser bem sincero, qualquer investimento que renda 100% do CDI é mais do que suficiente para quem ainda não tem os primeiros 100 mil reais. Eu até nem recomendo que a pessoa tenha uma carteira de investimentos robusta, com ações, fundos imobiliários, ou até mesmo ações americanas. A gente vai conversar sobre isso dentro do vídeo. Mas o ponto é que antes dos primeiros 100 mil reais, você precisa organizar suas contas e traçar algumas estratégias que eu vou te mostrar aqui para você impulsionar o seu aporte mensal e você conseguir depositar cada vez mais na sua conta. Então esse vídeo, na verdade, ele é um guia prático, realista e 100% personalizável para o seu caso. Você pode aí pausar o vídeo durante essa apresentação para buscar ali referências no seu próprio caso de vida financeira. Mas se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista e eu sou consultor financeiro. Eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para clientes do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 120 milhões de reais em corretoras brasileiras e também em corretoras internacionais. E aí uma coisa que eu percebi durante a minha jornada financeira é que a falta de organização, né, das finanças, das contas da casa, prejudica muito, inclusive quem tem aí um patrimônio muito grande. Mas ela prejudica principalmente quem está no zero a zero, porque daí não consegue sair de uma zona de arrebentação, que é começar a guardar dinheiro, começar a fazer o dinheiro se multiplicar sozinho. Então, nesse vídeo, eu quero explicar para você por que a gente chegou no número de 100 mil, a gente, pessoas do mercado financeiro, né? Basicamente porque a partir desse cenário você tem uma rentabilidade que geralmente supera o seu aporte mensal na grande maioria dos casos. Então pensa que o rendimento dos 100 mil reais já é maior do que o valor que você deposita todos os meses. Isso quer dizer que você tem que parar de depositar? Claro que não, mas só vai dizer que essa carteira vai andar muito mais rápido, ela começa a realmente se retroalimentar muito mais rápido e a gente olha isso pelos dados de performance aqui na consultoria. Só que para você chegar nos primeiros 100 mil reais, você precisa de três coisas. Tempo, que aqui nós setamos no vídeo, né, em 5 anos, então nós queremos chegar do zero a 100 mil reais em 5 anos, então nós fechamos esse prazo. Também nós temos que ter uma rentabilidade, e aí nós colocamos aqui 10%, 100% do CDI, que dá na média ali 10% ao ano nos últimos 15 anos, então eu vou colocar uma rentabilidade média de 10% ao ano daqui para frente em todas as simulações que eu for fazer dentro do vídeo. E eu entendo sim que existe sim a parte da inflação, nós vamos falar sobre isso, e que hoje a Selic está na casa de 15%, mas na média a nossa Selic, o nosso CDI é de 10% ao ano, então vamos manter essa projeção mais conservadora, tá? E também a terceira coisa que nós precisamos é dinheiro, né? E aí que mora o ponto central. Se a gente já sabe em quanto tempo nós queremos chegar em 100 mil, e nós já sabemos o quanto que a nossa carteira vai render, agora o nosso foco é realmente começar a guardar dinheiro. E isso vai ser o mais importante, porque nos primeiros 5 anos, quando você atinge 100 mil reais, 81% do patrimônio que você juntou vem do seu depósito mensal. E somente 19% vem da sua rentabilidade. Então veja como não é tão significativo assim você saber investir bem, você arriscar seu patrimônio em ações que porventura possam cair, né? Então é importante que você entenda essa dinâmica se você quer ter os primeiros 100 mil reais começando hoje e daqui a 5 anos você olhar para sua conta bancária e tá lá os seus primeiros 6 dígitos na conta. Então a gente já sabe que a gente tem uma performance em um tempo determinado e que a gente precisa começar a guardar dinheiro. Agora a estrutura é o quanto de dinheiro eu preciso guardar, né? E a partir disso, como que eu vou chegar nesse número a partir das minhas finanças pessoais? Então eu quero montar esse racional com você. Tá? Montando uma estrutura dessa performance em 5 anos de 10% ao ano, eu cheguei aqui nas simulações de um valor mais ou menos de R$ 1.350 todos os meses que você precisa colocar na conta do banco ou na sua conta da corretora para você chegar em 100 mil reais nos primeiros 5 anos. Claro que se você fizer o cálculo, você vai ver que a gente chegou exatamente em 100 mil reais, 102 mil reais na verdade, e que se você começar hoje, esses 100 mil reais que você está procurando não vão ter o mesmo poder de compra dos 100 mil reais lá na frente. Então é só a gente entender que o nosso dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Em outros termos, né, os preços das coisas vão aumentando. Então você vê aí o café tá caro, né, a carne já não é mais o mesmo preço que era. E se você pegar o folder, né, dos supermercados de 2010, 2012, você vai ver que os preços dos produtos eram bem mais baratos em valores nominais. E é justamente isso é um fenômeno da economia mundial, mas o Brasil, por ser um mercado emergente, ele tem isso de forma ainda muito mais acentuada. Então você tem que entender que 100 mil reais hoje, 2025, não serão o mesmo poder de compra de 100 mil reais de 2030. Então você precisa entender essa estrutura que se você guardar 1.350 reais todos os meses por 5 anos, você vai sim chegar nos 100 mil reais, mas lá na frente não vai valer
os mesmos 100 mil reais que valem hoje. E aí, para a gente analisar essa proposta, né? Então, Pedro, para mim não faz sentido eu ter 100 mil reais lá na frente se não vai valer a mesma coisa que hoje. Quanto que eu preciso guardar para que realmente valha 100 mil reais o valor que eu tenha na conta, tá? Aí eu coloquei o CDI com uma taxa de 4% ao ano acima da inflação. Então, estimando, né, um retorno de 10% ao ano, nós estamos considerando uma inflação de 6% ao ano e um retorno acima da inflação de 4% ao ano, a gente chegaria no mesmo cenário. E aí a gente teria que guardar um pouco mais do que R$ 1.500 por mês. Tá? Então, ali entre 1.350 e 1.550 reais é o valor ideal para você começar a guardar todos os meses para atingir os primeiros 100 mil reais em 5 anos. Seja ele 100 mil reais brutos, né, nominais, ou seja ele 100 mil reais em poder de compra de hoje. Então, perceba que a diferença nesse prazo, nessa questão, ela não é tão relevante no seu aporte mensal, mas ela é um valor relevante aí quando a gente fala do prazo de 5 anos. E é importante a gente ressaltar, eu estou olhando aqui para a simulação, né, que se você é CLT, você é funcionário de alguma empresa, eu não estou considerando nesse aporte mensal 13º, férias, bônus, participações ou qualquer outra renda extra que você tem. Eu estou considerando que você vai pegar o seu salário e do seu salário você vai guardar 1.350 a 1.550 reais todos os meses. Então é importante que se você tem a possibilidade de receber bonificações, algum dinheiro adicional, que você também use isso para impulsionar sua carteira de investimentos. É talvez o processo mais saudável para crescimento do patrimônio, principalmente para quem está começando. Mas aí beleza, Pedro, então eu já entendi que eu tenho que investir em 100% do CDI, que isso vai ser suficiente para mim, que eu tenho que aportar de 1.350 a 1.550 reais todos os meses, mas e de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu quero trazer você para a tela do meu computador e te mostrar exatamente a ferramenta que eu uso com os meus clientes na consultoria, para que eles tenham exatamente esse planejamento de começar do zero e partir para os seus sonhos, para os seus objetivos, nesse nosso caso aqui, nesse nosso evento, os primeiros 100 mil reais. Então a gente está aqui dentro da tela do meu computador, exatamente na ferramenta que eu uso com os meus clientes na parte de organização financeira, e eu quero te mostrar exatamente o caso do João, tá? Eu coloquei o nome de João da Silva para ser bem genérico e obviamente proteger os dados desse cliente por motivos evidentes, né? Mas aqui a gente consegue ver que a renda dele está na casa de R$ 16.600 por mês e ele tem um gasto médio de R$ 13.337 por mês. Então aqui ele já consegue guardar 3.300 aproximadamente. Só que ele falou, Pedro, eu quero guardar um pouco mais de dinheiro, eu acho que eu consigo, né, impulsionar muito mais a minha vida com pequenas mudanças, e é por isso basicamente que ele me procurou, tá? Então aqui a gente já vê que ele já gasta 80% da renda e ele tem um potencial de investir os R$ 3.300 por mês, como eu mencionei, mas ele queria guardar um pouco mais. Então vamos montar uma estrutura aqui onde ele tem 4 segmentos de gastos na vida dele, né? A ferramenta tem mais de 20 classificações, mas aqui a gente vai separar só 4. Então ele tem os gastos com casa ali, água, luz, condomínio, aluguel, etc, né? Ele tem também a parte de alimentação, e essa parte de alimentação, ela não é o supermercado, então é importante a gente lembrar que existem diferenças. A alimentação, ela na verdade, ela considera, imagina que você trabalha num escritório e você tem que sair para almoçar todos os dias porque seu escritório não tem uma infraestrutura que suporte, por exemplo, que todos os funcionários almocem dentro da empresa. Ou tem que fazer algum café de negócios, alguma coisa nesse sentido. Então é você comer fora, mas não necessariamente pelo lazer, mas sim pela obrigação ou algo de trabalho, tá? Então a parte da alimentação é bastante isso, tá? Tem a parte das compras ali, Shopee, Amazon, Mercado Livre, enfim, essas coisas que a gente compra na internet. E aí sim, os restaurantes são exatamente os deliveries, que daí sim é uma questão de sair ou pedir delivery por lazer mesmo, tá? No caso do João, ele escolheu esses 4 pontos porque ele acredita que ele consegue atingir as metas de gastar menos nesses segmentos, tá? A gente já está chegando aqui, eu estou gravando no dia 11 de setembro, a gente já chegou na parte do mês em que a grande parte das contas da casa do João estão pagas, então ele já conseguiu atingir a primeira meta de reduzir de R$ 4.000 o custo dele com casa para R$ 3.476, que é a meta dele. Na verdade, ele gastou 3.268. Então aqui ele já bateu a primeira meta do mês. Na parte da alimentação, a gente vê que ele nem saiu para tomar café. Ele deve ter comprado ali algum café, algum salgado numa padaria, mas ele gastou R$ 13 e a meta dele é ficar em R$ 928 por mês, tá? Na parte das compras, então, ele tem um gasto médio de 915, ele quer gastar 780 aproximadamente, tá? E na parte dos deliveries, a gente deixou ali uma meta de R$ 400, que dali 4 deliveries de R$ 100, um delivery por semana, ou uma saída por semana de R$ 100. Aqui a gente botou uma meta um pouco mais ousada, pode ver que ele gastava na casa de 864, a gente cortou pela metade essa meta aqui, a gente foi bem mais ousado. E é importante ressaltar que isso aqui vai mudando ao longo do tempo, né? A consultoria ela não é fixa, ela é dinâmica, então as coisas vão acontecendo. Fato é que se ele cumprir todas as metas aqui, ele já consegue guardar de forma adicional R$ 1.202,77 todos os meses, que dá no ano R$ 14.400.
Ou seja, 4 pequenas mudanças que nós fizemos, talvez até uma mudança um pouco maior dos restaurantes, mas 4 mudanças que nós fizemos já nos gerariam o resultado quase que necessário para quem está saindo do zero. Então imagina que ele não guarda os R$ 3.300. Na verdade, ele guarda zero, né? Se ele só fizesse essas mudanças, ele provavelmente chegaria nos primeiros R$ 100.000 em 5 anos somente guardando esses 1.202. Aí ele teria que dar um jeito de receber alguma bonificação, aumentar a renda em R$ 150 por mês, alguma coisa nesse sentido, mas ele chegaria muito próximo dos R$ 100.000 fazendo apenas 4 mudanças. E é aqui que eu quero que você entenda a mensagem principal desse vídeo. Quando você quer sair do zero e chegar nos primeiros R$ 100.000, você não precisa olhar para o mercado financeiro. Você tem que olhar exatamente para isso aqui. Você tem que olhar para a sua organização financeira e entender quais são os pequenos ajustes que você vai fazer, que todos os meses vão te entregar um dinheiro a mais na sua conta, e esse dinheiro você vai guardar na sua caixinha do Nubank, no cofrinho do Itaú, enfim, onde você quiser. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que fala sobre as caixinhas do Nubank, tá bom? E aí depois que terminar aqui esse vídeo, você vai lá e dá uma olhada. Mas o ponto é que quem está no 0 a 0, quem não consegue guardar dinheiro, precisa olhar exatamente para isso aqui. E foi o grande ponto que eu senti nos vídeos que não falam, que falam dos primeiros R$ 100.000, que eles acabavam mostrando outras coisas que para mim não faziam tanto sentido, questão de rentabilidade, juros sobre juros. Aí depois que você chega nos primeiros R$ 100.000 é que você realmente consegue começar a estruturar uma carteira de investimentos mais robusta, né, e começa a diversificar os campos dos seus investimentos. Mas fato é que se você fizer 4 pequenos ajustes na sua vida, é muito provável que você vai chegar nesses R$ 1.202 aqui por mês. E você vai chegar, se não nos primeiros R$ 100.000 em 5 anos, você vai chegar muito próximo dos primeiros R$ 100.000 em 5 anos. E aí um ponto que eu quero que você entenda é que essa estrutura que eu te mostrei na tela, ela não é uma estrutura de foco de cortar gasto. Ela não quer realmente sair cortando todos os tipos de gasto. Ela quer, na verdade, fazer alguns reajustes sem que você perca tanta qualidade de vida. Então o ponto é como que você reajusta a sua vida financeira sem perder tanta qualidade de vida para que você consiga guardar dinheiro todos os meses. Existem, claro, outras estratégias, e eu posso até citar algumas, por exemplo, refinanciar a sua casa, refinanciar o seu carro a taxas de juros mais baixas, você pode tentar isso. Se você tem dívidas, refinanciar suas dívidas e começar a guardar um pouco de dinheiro também. Então, vai ser muito personalizado, mas o ponto é você pegar todos os seus gastos do mês e ver onde que você pode tentar reestruturar esse seu custo de vida para fazer sobrar dinheiro todos os meses. E aí você fazendo isso, você consegue viver muito próximo da sua qualidade de vida sem abrir mão da construção do seu futuro. Então imagina que você não vai abrir mão de quase nada na sua vida, ou de muito pouca coisa, para construir o futuro que você quer e realizar os seus objetivos. Se você acha que faz sentido essa estrutura para você, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você marcar uma reunião diretamente comigo. Nessa reunião, além de te apresentar a consultoria, eu também quero conversar sobre a sua vida financeira e entender como que eu posso ajudar você. E aí, se você achar que faz sentido, a gente prossegue para uma estratégia muito mais personalizada. De novo, tem link na descrição e QR Code na tela para você. Mas o ponto principal desse vídeo que eu quero que você entenda é que se você está no zero e quer chegar nos primeiros R$ 100.000, ou você já tem aí até algum patrimônio guardado de 10, 15, 20 mil reais, o que mais vai importar para você agora não é mercado financeiro. É realmente estruturar sua organização financeira e fazer sobrar dinheiro todos os meses, até que guardar dinheiro vire um hábito assim automático na sua vida. A mesma coisa que você tem, por exemplo, para fazer academia, para ter uma alimentação mais saudável, todos esses hábitos que você tem, guardar dinheiro também se torna um hábito ao longo do tempo. Eu tenho visto isso com muitos clientes aqui da consultoria. Aí depois que você cria esse hábito, que você vai começar a expandir o seu universo de investimento. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente espalhar essa mensagem de organização financeira. E eu vou deixar um vídeo na tela para que você continue maratonando o canal. Eu vejo você no próximo vídeo.